Fala galera, aqui é o Garone. Eu tô mais uma vez aqui, é claro, para falar de Vasco. Saiu nessa segunda-feira a informação do interesse do Vasco na contratação do ponta Jean Menezes. Você sabe quem é ele? Se você não conhece, veio aqui tentar descobrir, já chega se inscrevendo no canal, caso você seja vascaíno e, obviamente, se interessa pelos assuntos do Vasco. E se era isso que você procurava, deixe seu like no vídeo também, que isso ajuda muito o nosso trabalho por aqui. Bom, ontem o Vasco empatou, com o Criciúma, um empate com gostinho de derrota. A gente fez live aqui no canal, depois, se você não assistiu, assiste. Mas nessa segunda-feira já começou, pelo menos, a notícia, a pipocar por aí sobre o interesse do Vasco em novos reforços. A gente falou muito sobre isso na semana passada, analisamos, inclusive, o elenco do Vasco, e hoje surgiu a notícia não só do interesse do Vasco, mas de um possível acerto. O Vasco estaria muito próximo de acertar a contratação do Jean Menezes, e é sobre ele que a gente vai falar aqui. Bom, quem é Jean Menezes? Deixa eu botar na tela aqui um instantinho. O Jean que é um ponta de 31 anos de idade, chileno, mas que há 6 anos e meio, mais ou menos, atua no futebol mexicano. Eu, particularmente, não conhecia o Jean antes de surgir essa notícia e, obviamente, fui lá estudar, ver um pouquinho sobre o Jean para a gente conhecer melhor esse jogador. Primeiro que é um setor carente do Vasco, A gente já falou muito sobre isso aqui. Para mim, o Vasco tem uma deficiência não só dessa temporada, mas de muitas temporadas, para conseguir contratar jogadores eficientes para o lado do campo. A gente olha os últimos anos do Vasco e quase sempre quem conseguiu um pouco, pelo menos, de destaque foi, na verdade, formado na base. É o Paulinho, é o Thales Magno, é o Gabriel Peck. Fora isso, os jogadores contratados não renderam o suficiente para se firmar entre os titulares. Tanto que muitas das críticas, muitas vezes, passam por esses jogadores. Morato, o próprio David, muitas vezes questionado, apesar de eu achar que, para mim, é hoje o jogador de lado do campo que mais entrega ao time do Vasco. Aliás, não só hoje, desde o início da temporada. São sempre contratações questionáveis. E o Vasco vai em busca de mais um reforço para esse setor. Lembrando que o Vasco já contratou Alex Teixeira e Emerson Rodrigues nessa janela. 2 jogadores que podem fazer essa beirada. Mas voltando aqui para o Jean. Jean está, como eu disse aqui, há 6 anos já atuando no México, 5 anos e meio, se eu não estou enganado. Fez 241 jogos pelo León e pelo Toluca. Toluca é o atual time dele. Atuou 17.700 minutos nesse período, marcando 37 gols e dando 37 assistências. Ou seja, são 74 participações diretas em gol nesse período, uma média acima de 10. Quando a gente analisa ponta aqui no canal, a gente fala muito sobre isso, Eu, particularmente, cobro muito que esse ponta tenha essa eficiência ofensiva. Porque eu vejo o Vasco, muitas vezes, indo no mercado buscando só um driblador, só um jogador habilidoso. Mas essa habilidade dificilmente leva ele a algum lugar. Não consegue construir a partir dali uma chance clara de gol, não consegue um passe decisivo, porque erra muitos passes, ou não finaliza bem a jogada, e o Vasco com essa deficiência. O Jean Menezes, olhando o histórico dele no México, não é aquele grande goleador, a gente vai falar sobre isso, mas os números ainda são melhores do que os jogadores que estão hoje dentro do Vasco, ou a maioria deles para esse setor. A média dele é de uma participação direta em gol, participação direta a gente considera gol e assistência, a cada 240 minutos. Isso dá um pouco menos de 3 jogos, 2 jogos e meio, mais ou menos por aí. A gente olha para dentro do elenco do Vasco. O Emerson Rodrigues, por exemplo, que foi contratado, eu lembro de ter feito a análise dele aqui, a minutagem dele para participar de um gol era 340, ou seja, era um jogo a mais, 330, algo nessa faixa, praticamente um jogo a mais, até um pouquinho a mais do que essa média do Jean Menezes, ou seja, demora mais tempo para participar diretamente de um gol. O Adson, que é um jogador que muitas vezes é elogiado pela torcida e com razão, mas que, para mim, ainda falta essa capacidade de definição dele, a média dele é de 280. Ou seja, também precisa de mais tempo em campo do que o Jean Menezes. Isso levando em consideração estadual, levando em consideração início de Copa do Brasil, ou seja, fatores, competições que não são necessariamente do nível de Série A. A gente olha, por exemplo, o Botafogo, que é o líder do Campeonato Brasileiro e tem feito campanhas sólidas nos últimos 2 anos. A gente está falando de um Botafogo de Luiz Henrique,
de Savarino, do outro Luiz Henrique, tinha o Vitor Sá no ano passado, Júnior Santos, todos esses jogadores de beirada que são eficientes ofensivamente. O que é essa eficiência? Marcar gols e dar assistências. A gente olha para um Fortaleza, que também luta pelo título, que tem Moisés, Marinho, Pikachu, Machuca, vários jogadores com essa capacidade de definição jogando pelo lado do campo. Então eu sinto falta do Vasco, sinto falta disso no Vasco há muitas temporadas. O Jean tem números superiores aos que estão hoje dentro do elenco, ou muito próximo. Quem supera ele é exatamente o David, como eu falei aqui. Eu, particularmente, sempre achei o David um cara útil. Não é pelo golaço marcado ontem contra o Criciúma, não. Quem acompanha o canal aqui há muito tempo sabe exatamente do que eu estou falando. Nunca achei um jogador para valer o que o Vasco vai ter que pagar por ele. Aí são outros 500. Agora, o David em si, dentro de campo, sempre achei um bom reforço para boa composição de elenco, assim como é o Jean Menezes, na minha visão, apesar de terem características muito distintas. E aí a gente vai entrar já numa análise mais da forma de jogar do Jean. Mas só para passar aqui nos últimos números dele. Nas últimas 4 temporadas, em 3, ele teve pelo menos 15 participações diretas em gols, que para mim é uma média que passa a ser muito mais interessante. Esse jogador consegue combinar assistências e gols entregando mais próximo de 20. Se conseguir entregar mais de 20, melhor ainda. Aí é um cara muito acima da média, é um Scarpa da vida, um Paulinho, enfim, jogadores que têm um poder muito maior, já é da primeira prateleira para o futebol brasileiro. Mas ainda assim, para o nível que o Vasco tem hoje, o Jean está acima dos demais. No último campeonato mexicano, no Clausura, ele foi o 6º maior assistente, com 5 assistências, o 13º na artilharia, com 6 gols. Está falando aqui de 11 participações diretas em 16 jogos. Porque o Clausura é como se fosse um turno do brasileiro. Então, foi metade da competição. Em 17 jogos, ele teve 11 participações diretas, isso na temporada passada. E foi o 20º maior driblador, com 11º em passes decisivos. O que isso quer dizer? Que na última temporada ele conseguiu combinar muito bem a habilidade que ele tem com o poder maior de definição de jogada. Não é que eu sempre falo aqui, não adianta ter só o drible. Ele tem que te levar a algum lugar. E esse lugar é o gol. Não existe outro lugar no futebol que você deve chegar a não ser o gol. E ainda mais para esse jogador de beirada que tem que ser um cara de definição de jogo. E aí eu fui puxar alguns lances do Jean para a gente entender um pouquinho das qualidades dele. E achei curioso, ele me lembra, é claro que não é um comparativo, tá? Porque ficou muito fresco na memória os jogos recentes, inclusive do Vasco. Mas ele tem um quê de Soteldo. Essa capacidade, nessa bola nem tanto, ele dá uma bola longa aqui para o jogador um pouco mais à frente, mas a gente vai ver a jogada aqui, ó. Porque ele é baixinho, ele tem 1,67, se eu não estou enganado, ou 1,63, mas é 1,60 e alguma coisa, você não acha que é 1,63. E ele conduz a bola muito próximo do pé. A gente fala muitas vezes em velocidade, né? Caso do Emerson Rodrigues, por exemplo, e aí a gente considera essa velocidade ignorando, às vezes, o controle da bola. E ele tem um bom controle de bola, isso me chamou muita atenção. E uma facilidade de bater com a perna esquerda. Falei aqui, né, que o Emerson Rodrigues marcou 6 gols no último Clausura, foram 3 de perna esquerda e 3 de perna direita. Olha o domínio dele. Falei, para mim é um jogador que tem esse refinamento técnico com a bola nos pés. Tem essa qualidade com a bola nos pés para dominar, para trabalhar com as 2 pernas. Isso aqui eu acho muito interessante, ó. Se a gente reparar nessa jogada dele, ele olha 3 vezes para dentro. Ontem mesmo, na análise de Vasco Criciúma, falando sobre a falha do Léo Pelé, eu falei muito sobre mapear os espaços, né? Que no primeiro gol que o Vasco sofre do Criciúma, o Léo, ele não olha o entorno. Ele não vê o Bolassi chegar. E aí é fundamental para o jogador, independente da posição, ter essa capacidade de mapear, de você enxergar todos os lados do campo para você identificar os perigos e as possibilidades. Se você reparar, ó, ele olha, ó, olhou mais uma vez, olha só. Olha ele olhando para dentro, procurando o companheiro dele para receber essa bola, esperando chegar, conduz, temporiza, e ele faz o cruzamento. Acaba que a defesa acaba cortando, mas é legal ver como é que ele buscou o jogo, ele tentou achar esses espaços. E outra coisa que eu achei bem interessante no Jean Menezes é a mudança de direção. Ele muda muito rápido de direção. Falei que a gente vê muitas vezes esse jogador conduzir girando mais para dentro, né? Ou seja, girando para conduzir com o pé bom. Ele conduziu ali na teoria, levando para o pé esquerdo, mas ainda com a perna direita.
Isso me agradou bastante, isso é característica até visualmente, vendo ele jogar. O Soteldo é um jogador que cansou de ser testado na Série A. Né? Então, assim, a gente está falando de um jogador que não tem contexto ainda dentro de Série A. É um jogador que está há muito tempo no México. E por mais que a Liga Mexicana não seja uma liga fraca, é uma liga que tem muito dinheiro, porque trabalha em dólar. Muitas vezes vem, inclusive, aqui no Brasil, pegar alguns jogadores, porque tem essa capacidade financeira, né? Bons jogadores, não só daqui. Tem muito argentino, muito uruguaio. O México faz um mapeamento muito bom na América do Sul. Então, não é uma liga frágil como muitos pensam, não. Mas ele vai ter que ser testado aqui. Olha só, como ele mais uma vez gira para o outro lado. Né? Ele não gira sempre para dentro. Essa mudança jogando lá no México. Né? Mas é um jogador que me agradou, né? Nesse sentido. Acho que ele vai ter uma deficiência exatamente nisso aí. Ou vai ter uma dificuldade. Né? O futebol brasileiro tem sido cada vez mais físico. É um esporte físico, o futebol é um esporte físico. E no Brasil a gente tem visto, eu até citei o Botafogo, o futebol os jogadores cada vez mais fortes, mais altos e mais rápidos. Ele acho que teve um pouquinho de dificuldade no lance que eu vi, isso não são os melhores momentos dele, não, tá, gente? São lances gerais dele jogando que eu fui puxar. Então vai ter muita jogada que não leva vantagem. Isso que é importante ver. Eu falei, não adianta ver melhores momentos. Tem que olhar o todo do jogador. E eu vi ele muitas vezes tendo dificuldade nesse jogo mais físico, né? Sendo batido muito facilmente nesses duelos de beirada de campo. Mas olha, é um jogador que tem essa habilidade, essa capacidade para dar um passe de primeira. Me agradou bastante. Acho que é um jogador que pode agregar esse time do Vasco. Espero que tenha um poder de adaptação rápido, né? Que não demore para se adaptar, já que o campeonato está na reta final. Que não seja um reforço só para a temporada que vem. Que seja um reforço que consiga entregar ainda em 2024 ao Vasco, porque o Vasco precisa. Falei aqui, a situação do Vasco não é tão confortável como a gente olha. Tem um time abaixo do Vasco, um jogo para fazer, e essa 10ª colocação do Vasco pode se tornar um 12º, um 13º, até um 14º, um 15º. Então o Vasco precisa voltar a ter uma boa sequência nesse Brasileirão para respirar mais aliviado quanto antes e, por que não, sonhar com uma vaguinha na Sul-Americana. Acho que dentro da capacidade que o Vasco tem hoje financeira, ou seja, pouquíssimo para investir ou quase nada, o Jean Menezes é uma boa opção. É um jogador experiente, de 31 anos, com passagem pela seleção chilena, então já tem uma rodagem um pouco maior, né? Um menino querendo surgir no futebol, isso facilita, inclusive, na adaptação fora, já morou fora do próprio país, ou seja, não tem aquele problema de estar se transferindo pela primeira vez para morar distante da família, de amigos, já tem essa experiência, essa vivência, então acho que pode agregar, porque é um setor que o Vasco precisa. Ainda que ele não chegue automaticamente para ser o titular. Repito aqui, para mim o David é um jogador que, desses que o Vasco tem, ainda é quem mais entrega. E a gente olhando o Jean jogar, quase sempre jogou mais aberto pelo lado esquerdo. Nada impede ele de jogar mais aberto pela direita, e até como meia central. Nada impede que ele funcione dessa maneira. Mas é um jogador que certamente vai ser muito utilizado, até porque não existe jogo de futebol só de 11. No mínimo 16. Você não vai ver um jogo de futebol onde o banco não entra. Então é necessário ter banco, e a gente tem visto isso no Vasco. Muitas vezes o Vasco desperdiçando pontos no meio do caminho, exatamente porque o elenco não sustenta o resultado, como foi contra o Criciúma e assim como foi contra o Red Bull Bragantino. Bom, galera, essa é a minha análise do Jean Menezes. Vamos ver agora se ele vai acertar ou não com o Vasco. Se for confirmado, acho que é um reforço que pode acrescentar mais do que os últimos que chegaram para essa posição. Valeu, galera. Se inscreve no canal, deixa o like no vídeo. Saudações e até a próxima.